Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja toda a nossa gratidão, seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, porque Ele é o nosso Deus amado, é o nosso Pai, em quem nós encontramos abrigo e segurança em todo o tempo. Para Ele nós corremos e estamos num alto refúgio, amém? No Salmo 126, Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Glórias a Deus, porque Ele também nos retirou do cativeiro do inimigo, né? Ele nos transportou. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe através da cruz do Calvário para o reino do Filho do seu amor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito é o Senhor para todos sempre. No Salmo 126, fala assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha, como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, amém? Então aqui o povo estava preso na Babilônia, né? Foram levados cativos porque desobedeciam, porque davam brechas, né? Eu tô bem, ontem nós passamos assim, tivemos um probleminha, mas graças a Deus, louvado seja o Senhor que já está sob controle, já deu tudo certo, né? E vamos continuar orando, né? Para que nós continuemos bem, porque o mundo pode estar ladeira abaixo, mas nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, né? Nós estamos protegidos e guardados pelo nosso Deus, amém? E Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos, amém? Então aqui esse Salmo 126 é um dos meus favoritos, né? O povo estava preso na Babilônia por causa de desobediência, né? Então eles foram tomados cativos. E aí eles estavam à beira do rio, eles pediam que eles cantassem, né, cânticos da terra deles, mas eles penduraram, né, as harpas nos salgueiros e não queriam cantar em terra estranha. E aí o que aconteceu, né? Aí quando eles voltaram a Sião, o que aconteceu? Deus colocou... Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Então, tinha um rei que os mantinha escravizados, né? Isso a gente já sabe, Glauco, está escrito na Bíblia, né? Mas nós temos que orar porque Deus cuida de nós separadamente, né? Nós não fazemos parte desse mundo, nós somos forasteiros, né? Nós estamos de passagem, Deus só está esperando um tempo. Boa tarde, irmã querida. Deus só está esperando um tempo, Ele vai vir nos buscar, né? Ele está escrito que Ele vai vir arrebatar a sua igreja, em 1 Tessalonicenses 4, acho. Então, o que acontece aqui? O povo estava escravizado na Babilônia, né? E aí, o que aconteceu? Deus tirou aquele rei ruim que os oprimia. Deus pode fazer isso aqui também, né, Glauco? E pode colocar um outro rei temente a Deus. E aí eles estavam como quem sonha, porque eles não viam solução e saída de lugar nenhum, de jeito nenhum, né? Eu sempre pergunto para o Senhor, qual é o salmo, né? Qual é a palavra que o Senhor quer falar, porque essa palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, porque a palavra que Ele fala, Ele mesmo se cumpre em fazer, né? Então vamos pedir, assim como o povo foi levado cativo porque não obedecia, né? Porque se afastou de Deus, e é o que acontece na nossa nação, né? Deus só permite as coisas quando o povo está longe de Deus, né? Está em rebeldia.
Mas aqui tem um povo que ama o Senhor de coração, tem um remanescente aqui que não se dobrou diante de falsos deuses, tem um remanescente aqui que busca o Senhor todos os dias, né? Que ama o Senhor de coração. Então estava acontecendo isso lá com eles, né? Eles foram levados cativos, mas de repente Deus tirou aquele rei e colocou outro que deu liberdade para eles voltarem para a nação deles. Então nós podemos pedir, né? Nós podemos, o que o Senhor declara? Se o meu povo, quem é o povo de Deus? Nós, né? Se humilhar, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Ele fala que a seu tempo Ele nos exaltará. Se arrepender dos maus caminhos, né? E se converter, o Senhor fala que então ouviria dos céus, né? E sararia a nossa terra. Então nós que temos o nome do Senhor, que temos uma experiência de salvação, que conhecemos o Senhor não de ouvir falar, mas de andar com Ele, nós precisamos nos humilhar e buscar a face do nosso Deus, né? Porque Ele promete na sua palavra, né? Que Ele vai ouvir dos altos céus e sarar a nossa terra, né? Então nós temos que orar mesmo, buscar, porque tem coisa que é só Deus, né? Como diz, só Deus na causa, né? E aí o que aconteceu? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, né? Então há muito tempo o povo não sorria, não cantava, porque eles estavam escravizados na Babilônia, estavam presos, né? Mas de repente Deus veio com uma solução do céu, Ele trocou o rei, né? Ele trocou o rei e o rei deu liberdade para eles voltarem para Sião. E eles ficaram como quem sonha, porque quando a gente não vê solução, socorro e saída de forma nenhuma, e quando Deus vem dos altos céus com o socorro, a gente fica como quem sonha, né? A gente se alegra porque a gente sabe que foi a mão de Deus, né? Fala assim, essa situação não foi senão a mão de Deus. Essa situação foi Deus que entrou com socorro sobrenatural. Então vamos orar. Eu vi, outro dia eu falei sobre uma palavra que nós temos que ser mais intensos que o diabo, porque ele noite e dia ele fica acusando, ele fica trabalhando, fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo, né? A minha amiga disse que foi passear, não sei o que ela foi fazer lá no lugar, e tinha um rapaz, uma pessoa morta no chão. Ele se jogou da janela, né? Então, o que acontece? A pessoa quer diminuir a sua dor, mas nós nascemos para ser bênção, né? Como o Senhor falou para Abraão, sê tu uma bênção, né? Pensa no problema dos outros e tenha compaixão como Jesus tem, né? Porque empatia é você sentir a dor do outro, mas compaixão é você sentir a dor e fazer alguma coisa, né? Então, se a gente não pode fazer nada, pelo menos orar a gente pode, né? Então, quando nós oramos um pelo outro, acho que é o maior presente, abençoamos a vida do outro, né? Eu te abençoo, todos vocês que entrarem na live, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com paz, eu te abençoo com a alegria do Senhor, que ela seja a tua força, eu te abençoo com soluções novas, com novas estratégias, com a graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então aqui o que eles estavam como quem sonha, né? E aí ele fala assim, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações ficaram sabendo do que Deus tinha feito por eles, né? E todas as nações que elas saibam o que o Senhor fez pela nossa nação, em nome de Jesus. Pela fé nós profetizamos libertação do Brasil, né? A bênção do Senhor sobre esta nação, a salvação do Senhor sobre esta nação. Então eles mesmo viram, né? As nações viram o que Deus tinha feito na vida deles e que as nações vejam o que o Senhor vai fazer no nosso Brasil, que o Senhor intervenha dos altos céus, porque as nossas orações movem a mão do Senhor, porque Ele fala que Ele trabalha em favor daquele que nele espera e nós estamos esperando pelo Senhor, né? E aí fala assim, ó, e até eles enxergaram grandes coisas, não foi coisa pequena não, foi grande a intervenção do nosso Deus, foi grande o que Deus fez, o que nós não pensávamos, não imaginávamos de forma alguma, né?
Faze regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E como que era, né, as correntes do sul? Lá em Israel eu já preguei essa palavra, mas essa palavra aqui, esse salmo é um dos meus favoritos, né? Então, o que acontece? Deus falava que o deserto ia florescer, né? E como é que o deserto ia florescer? Tinha grandes, lá no deserto, né, do Negueb, tem grandes buracos, né, de erosão, de calor. E como é que aquele deserto ia florescer? Aí tem o Monte Hermon, que ele se enche de neve. E tem uma época do ano que aquele sol derrete toda aquela neve, ela vai se formando, se formando. O milagre recantar, alaia, cheias tu e alamas. O milagre do Senhor está se formando pela nossa oração. Nós muitas vezes não percebemos, não enxergamos como é que esse milagre está se formando. E a neve estava se formando lá no monte, né? E o sol trabalha em favor de Deus. E o sol saiu, começou a derreter, né, aquela neve. Aí o que aconteceu? Aquelas geleiras derreteram. E lá em Israel tem até um aviso, né? Porque vai muito turista, agora não por causa do problema, né? Por causa da guerra. Aí fala assim, cuidado, né, com as torrentes de água, porque quando desce aquela enxurrada, enche todinho aqueles buracos, né, aquelas valas, e quando a água desce, ela vem cheinha de semente. Olha como o milagre de Deus é perfeito, né? A neve vai devagarzinho sendo formada por causa de correntes de frio, né? Sobre o monte. O monte está lá para ser, esse monte recantar, alaia, está aí na tua frente para ser um milagre, um sinal de Deus, né? Aí a neve vai se formando, e você nem vai percebendo, Deus está trabalhando em favor do teu milagre, em resposta das suas orações. Aí, de repente, o sol, Deus dá ordem para o sol, derrete toda essa neve aí, derrete, porque chegou o tempo da palavra se cumprir. Aí o sol derrete toda aquela neve, né? E aquilo desce como uma enxurrada, cheinha de semente, porque o milagre é completo, né? Deus faz o milagre completo, ele não faz nada pela metade. Quando o povo passou no meio, né? No meio lá do mar, ele fez o milagre completo, não foi só eles passarem, mas eles passaram a pé enxutos e a roda dos egípcios. Deus mandou um anjo lá e ele foi lá, arrancou os parafusos das rodas, né, dos egípcios, e eles atolaram, e o povo de Deus passou em seco, porque o milagre era para o povo de Deus, né? E Deus faz separação daquele que serve e daquele que não serve. Aleluia, glória a Deus, né? E aí o que acontece? Depois de um tempo, o que acontece? A promessa, o deserto vai florescer. Eu não sei como esse deserto da minha vida, da tua vida vai florescer, mas pode ter certeza, se você espera em Deus, Deus já está trabalhando em favor dessa oração, tá trabalhando em favor dessa promessa. E de repente começa a nascer árvores frutíferas, começa a nascer plantas, né, no deserto, e o deserto floresce. Aí o Senhor, aí ele fala também, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que mesmo que está chorando, quantas vezes eu preguei antes de uma cirurgia, quantas vezes que eu preguei num laboratório de exame, quantas vezes que eu preguei quando meu marido estava à morte, quantas vezes que eu preguei quando eu não suportava a minha dor, mas eu falava, mas eu tenho meu Jesus, né? Eu tenho Jesus que é a minha rocha, a minha fortaleza, que é o meu socorro, e às vezes essa pessoa não tem. E também, quando estava passando por uma situação,
Eu falei assim, passa com Jesus, porque com ele nós temos vitória, né? O Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova. E aí fala assim, quem leva a preciosa semente, porque a palavra do Senhor é uma preciosa semente, né? Andando e chorando. Ah, eu tô andando, eu tô chorando, mas a minha lágrima tá regando essa palavra, né? As minhas lágrimas estão regando, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, porque eu tenho gratidão pelo que ele fez por mim na cruz do Calvário, porque eu quero mesmo que as pessoas recebam desse amor que eu recebi, quando eu não tinha solução, quando eu não tinha socorro, assim como esse povo, né? Estava preso há tanto tempo, lá na Babilônia, que não tinha mais vontade de cantar, né? Que não tinha mais esperança. Deus veio com socorro que ninguém imaginava. E assim o Senhor fez na minha vida, quando eu não imaginava, né? Quando eu não pensava que havia solução e socorro, o Senhor veio com a palavra dele de salvação e eu tive um encontro com Jesus. Então, por isso que eu amo pregar a palavra do Senhor, né? Porque quando muitas pessoas estão se matando, que nós possamos chegar antes do suicídio, que nós possamos chegar antes de todas as desgraças, né? Porque com Jesus nós temos luta sim, o Senhor falou que nós teríamos, né? Mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu e ele está nos ensinando a vencer, amém? Então, Deus fala, né, que vai voltar sem dúvida com alegria, né? Vai ser sem dúvida nenhuma que vai voltar com alegria, né? Trazendo consigo os seus molhos, né? A gente semeia, mas quando a gente volta trazendo os resultados, amém? Glória a Deus, né? Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre, acharam que já ia acabar a live, né? O ministério dos anjos, né? Os anjos em Hebreus 1, 14. Vamos ter uma palavra de oração, né? Que eu esqueci até de orar hoje. Está orando pelo irmão Isaías, né? Vamos pedir um milagre do Senhor. Vamos pedir uma injeção do céu sobrenatural, né? Vamos pedir que o Senhor acrescente como o rei Ezequias, né? Que ele chorou, orou, se humilhou e Deus, o profeta foi lá falar que ele ia morrer, mas ele chorou, se arrependeu dos pecados, né? Já nasci muito boa tarde. O Senhor falou para o profeta, volta lá e fala que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Então, nós podemos pedir, né? O nosso Deus tem todo o poder de transformar a sentença em glória ao nome dele, né? Em maldição, em bênção, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, né? Orar pela turma da senadores, pela Jaraci, sua família, Isaías, irmã Genir, sua família, irmão Glauco, sua família, e todos que entrarem na live, sejam abençoados em nome de Jesus. E vamos orar, colocar, né, em oração tudo que nos diz respeito para o Senhor levar ao bom termo, amém? Santo e eterno Deus, nós te amamos, nós exaltamos o teu santo e maravilhoso nome, ao Senhor pertence toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, porque nós nascemos para o louvor da tua glória, para te adorar, para te servir, para proclamarmos as boas notícias do Evangelho, Senhor, ó Deus, para sermos adoradores, para sermos bênção na mão do Senhor, exaltado, glorificado, bendito é o nome do Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir, Senhor, ó Deus, pelas famílias, ó Deus, que todo demônio que causa separação, que causa intriga, Senhor, todo espírito de pombagira, todo homem estranho, mulher estranha, que bata em retirada das famílias, em nome de Jesus, espírito de adultério, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, porque o pecado começa no coração e o Senhor enxerga das pessoas, as pessoas podem esconder os pecados, mas do Senhor ninguém esconde. Abençoa, nós colocamos as nossas famílias debaixo dos teus cuidados paternais, te pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, eles são herança bendita do Senhor aqui na terra, eles são flechas, irão mais longe do que nós, eles serão reconhecidos como semente bendita do Senhor aqui na terra, nossas filhas serão como colunas de um palácio, nossos filhos serão bênção na mão do Senhor,
Senhor. Muito boa tarde, Noemi, minha querida. Senhor, cuida dos nossos genros, Senhor, das noras, cuida da nossa família, guarda debaixo das tuas asas poderosas, dá ordem aos teus anjos nesta tarde, para que eles sejam protegidos, cuidados por ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós clamamos, ó Deus, pela cura. Do alto da cabeça, aplica o teu sangue sobre a nossa vida, Jesus. Aplica o teu bálsamo que entra até a divisão, Senhor, a tua palavra do espírito, alma, juntas e medula. E cura, Senhor, a nossa alma dos sentimentos, das memórias, de situações que marcaram e trouxeram derrota, trouxeram tristeza, trouxeram desânimo para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, cura as doenças da alma, cura as doenças do físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor tem olhos de raio-x e nós te pedimos, recantar alaia, cheias tu e alamas, que todo problema nos nervos, nos ossos, no sangue, seja cancelado e neutralizado em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Calvário, porque a tua palavra nos diz que, Senhor, a saúde é porção dos filhos. Eu sento aqui, vou escorregando. Saúde é porção dos filhos e nós somos filhos, Senhor, e pelas suas feridas, as suas feridas trouxeram cura para nós e nós tomamos posse, Senhor, da cura do sangue do Calvário, do trabalho que foi realizado no Calvário. E nós profetizamos saúde emocional, sentimental, espiritual, financeira, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a turma da Senador. Nós tivemos um encontro, é a turma do ginásio, que nós nos conhecemos há 50 anos, e o Senhor prepara que 3 vezes, 4 por ano a gente se reúne, que o Senhor alcance a cada um deles, porque o teu propósito é de salvação para esse reencontro. Senhor, que o Senhor converta o coração de cada um deles para ti, quebra toda a estrutura religiosa, que eles deixem os ídolos, que eles abandonem os falsos deuses pelo Deus vivo, Criador dos céus e da terra, por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, pelo teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus que habita em nós, que testifica que nós somos filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, alcança cada um que entrar nessa live, que ainda não teve um encontro contigo, que o Senhor possa proporcionar esse encontro glorioso, porque é o melhor presente que nós podemos ter, é Jesus no nosso coração. E o melhor presente que nós podemos dar para o Senhor é o nosso coração. O Senhor fala em Provérbios, filho meu, me entrega o teu coração, né? E nas mãos do nosso Deus é o melhor lugar que o nosso coração pode estar, porque o Senhor tem cura, tem salvação, tem libertação para as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa as finanças de cada um. Que o teu povo não tenha gastos supérfluos, Senhor, e nem provocados pelo inimigo, Pai. Cobre com teu sangue as nossas finanças. Senhor, abre portas abençoadas para o teu povo de emprego. Mantém firmes aqueles que já estão empregados. Senhor, promove promoções, novas conexões, promove, Senhor, ó Deus, bênçãos que estão retidas, que corram atrás do teu povo e nos alcancem. Em nome de Jesus, abençoa o ministério, dá-nos oportunidade de falarmos mais do teu amor. Senhor, ó Deus, de sermos bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, nós repreendemos todo o mal. Senhor, nós estamos buscando a tua face, nós estamos nos convertendo dos maus caminhos. Senhor, nós estamos nos humilhando, nós estamos orando, Senhor, e nós clamamos, abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, por um remanescente fiel que está nessa nação, que se chama pelo teu nome. O Senhor tem todo o poder, como no Salmo 126, aquele povo estava cativo, não tinha solução, resposta e saída. O Senhor trocou o rei e deu libertação para aquele povo.
Senhor, ó Deus, e o Senhor cumpriu a tua promessa de Isaías, que o deserto floresceria. Faz, Senhor, o deserto na vida de cada um florescer, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, Senhor, de onde nós não imaginamos, não supomos e não pensamos, porque o Senhor não depende da nossa atuação, o Senhor não depende de nada da terra, o Senhor não age com os princípios da terra, mas o Senhor age com os princípios do céu. E eu te peço, manifesta a tua glória em cada deserto, em cada, Senhor, impossível, em cada inesperado, como o Senhor fez no Salmo 126. Glorifica o teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor promova a paz em Israel. Senhor, salvação, abertura de olhos nos judeus, Pai, que eles reconheçam o teu senhorio, a tua salvação e o teu sacrifício, Pai. Aqueles que te buscam de coração, se manifesta a eles, traz arrependimento, traz um novo nascimento e glorifica o teu nome nessas vidas e acrescenta, Senhor, filhos ao teu reino, acrescenta filhos, Senhor, para a tua glória e louvor em nome de Jesus, amém, amém? Então vou falar um pouquinho, muito boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Já compartilhei sobre o Salmo 126, que é um dos meus favoritos, um salmo lindíssimo, né? Então, em Hebreus 1:14 fala assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, no Antigo Testamento nós temos muito relato sobre anjos, sobre o trabalho dos anjos, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falou sobre os anjos e em Atos dos Apóstolos fala sobre os anjos, né? Então, há uma grande participação do ministério dos anjos, né? Nós não podemos orar para os anjos, né? E nem dar ordem. O Senhor fala que é Ele quem dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né? Então, Ele dá ordem para que eles nos sirvam, porque Deus, pela sua onisciência, Ele sabe muitas vezes o que vai acontecer. Então a gente pode pedir para o Senhor, né? Senhor, nessa viagem dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. E outro dia bateu um carro, antes do que estava atrás do nosso carro. Eu falei assim, olha se não é a mão do Senhor, porque quando a gente sai, a gente tem que sempre orar, né? Senhor, guarda a minha vida, dá ordem aos teus anjos, né? Para se acamparem ao nosso redor, porque ao derredor está sempre o inimigo tramando alguma coisa. E o Senhor conhece as tramas dele, né? Então a gente pode pedir, Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, dá livramento. E Deus dá ordem. Fala assim, vai lá na terra, né? Tem muito anjo sentado no sofá. O Senhor fala, vai lá na terra e guarda essa vida, né? Guarda essa pessoa nessa viagem, guarda essa vida, né? Nesse percurso. E Deus dá ordem, e os anjos obedecem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os anjos têm juízo, eles não têm inveja, porque quem tinha inveja de nós caiu do céu, mas os anjos, eles estão a nosso serviço, né? Glória a Deus, né? E em Hebreus 1:3 fala, é Ele que é o esplendor da glória, né? Sustentando todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder, né? A palavra de Deus tem primazia sobre todas as coisas, né? E a nossa confissão de fé libera essa palavra. Jesus aparece como anjo do Senhor, como letra maiúscula. Quando aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Jesus Cristo, uma teofania, né? De Jesus Cristo. Então, tudo é sustentado pela palavra de Deus, né? Tendo se tornado superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, né? Então, Jesus aparece como anjo do Senhor, mas os anjos, né? Os anjos que são 2/3, porque a palavra fala em Apocalipse que Satanás, quando ele era Lúcifer, ele pecou, ele arrastou 1/3 dos anjos. Então, nós temos 2/3, nós temos o dobro que trabalha, que ministra em favor de nós, né? E na Bíblia inteirinha a gente vê a aparição de anjos trabalhando, né? Anjos ministrando em favor do povo de Deus, né?
e Jesus está acima dos anjos, né? E como filhos, né, nós também estamos, porque através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus e nós somos como Jesus, filhos. Não somos como Jesus, Senhor e Deus, né? Mas nós somos como filhos, nós somos filhos. Porque na mesma categoria de filhos, nós estamos assentados à direita do Pai em Cristo, espiritualmente, né? Então, mas como Senhor e Salvador, Ele está acima dos anjos e acima de nós. Por quê? Porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, né? E os anjos são seres espirituais, né? E nós estamos acima dos anjos, então somos filhos, né? Anjos são criatura de Deus que têm habilidades específicas, eles podem estar, eles viajam pela velocidade da luz, eles podem estar num canto do globo terrestre e em segundos eles estão em outro. Então, nós temos seres que têm essas habilidades para resolver o que nós não podemos, né? A gente pode até falar, Senhor, esteja no meu amanhã, me dando livramento, me direcionando, né? E dá ordem aos teus anjos para me ajudarem, né? Para me conduzirem. Levanta, Deus às vezes levanta anjos de calça jeans, né? Pessoas são como anjos na nossa vida, né? Então ele fala assim, a qual dos anjos disse, né? Deus nunca disse a um anjo, tu és meu filho. Mas quando Jesus ressuscitou, ele passou pela morte. Primeiro, quando ele morreu, ele era unigênito, mas depois que ele passou pela morte, ele se tornou o primogênito. Quando existe primogênito, é porque existe segundo, terceiro, quarto, quinto, e primeiro ele era único. Aí no Salmo 2, o pai fala assim, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Quando ele nos comprou na cruz do Calvário, ele se tornou o nosso irmão mais velho, o pagador, o remidor da nossa dívida, né? Ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos filhos, e nós fazemos parte dessa família de muitos filhos, né? Então, nós não podemos pedir aos anjos nem orar para eles, né? Mas nós pedimos para o Pai. E é excelente mesmo, porque o Pai é onisciente, ele sabe da trama do inimigo, ele sabe do que nós vamos precisar. Então nós pedimos para o Pai, e o Pai pela onisciência, né? O que nós já pedimos no passado, Deus prepara no presente e está trabalhando no nosso futuro, amém? Então a palavra fala, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Então nós podemos pedir, né? Senhor, dá ordem ao meu respeito, a respeito dessa situação que eu estou passando, para que o meu pé não tropece em pedra alguma, me dá o livramento. Eu lembro uma vez eu estava grávida com uma baita barriga, eu levei um escorregão, e a minha casa tinha assim uma descidinha, né, na calçada. Eu só sei que eu falei, Jesus, me socorre. Aí eu sei que eu segurei na borda da janela e consegui, né? Não bati a barriga. Depois um dia também no acampamento, né? Nós fomos no acampamento, era só barro, choveu e era todo mundo escorregando. Eu sei que acho que eu fiquei assim na horizontal. Eu, Senhor, dá ordem ao teu anjo. Senhor, fala para o teu anjo me segurar aqui. Eu sei que eu pedi correndo, e eu sei que eu não sei como que eu me equilibrei, que eu fiquei em pé e não caí, né? Então a gente pode orar, né, em situações urgentes, em situações que nós não vemos, em situações que nós vemos que poderá acontecer, né? Então, calor aqui. Então, que o Senhor esteja dando ordem ao teu respeito, a respeito de toda a situação que você está passando agora, de tudo aquilo que pode acontecer, que o anjo do livramento entre na sua vida, na sua casa e na sua família, amém? Então o Senhor é o Senhor do amanhã, ele conhece todas as coisas, né? E ele fala que o anjo do Senhor se acampa, né?
como um círculo protetor ao nosso redor, porque o diabo fica ao derredor, fica tentando nos atingir, mas para ele nos atingir, ele precisa passar pelo anjo do Senhor. Um dia eu sonhei com meu anjo, ele é loiro de cachinho, de olho verde, até hoje eu lembro do rosto do meu anjo, né? Então, fala aí quando você orar, Senhor, dá ordem aos teus anjos, ao meu respeito. Eu falei, Senhor, eu não conheço nem todo o ministério dos anjos, mas se tem coisa que eles podem fazer em meu favor e não estão fazendo, Senhor, por favor, pode falar para eles fazerem, né? Porque Deus começa um milagre e ele não faz pela metade, né? Ele, se for necessário, ele levanta os anjos dele, ele dá ordem porque ele é o Senhor, né? É que nem a Alexia, né? Aquele aparelhinho que é comandado pela voz, né? Então, Alexia, liga aí um som não sei o quê, né? Põe um louvor gospel, né? Liga aí a TV, liga o ar-condicionado. Então, nós também, né? Nós pedimos pela palavra para o Senhor e o Senhor dá ordem, né? Então, a Bíblia não funciona porque está aberta no Salmo 91, né? Mas porque nós somos filhos e declaramos a palavra. A gente pode até pedir, Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, ora à direita do Pai, né? Jesus, ora à direita do Pai, né? Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Jesus intercede por mim e dá ordem a tudo aquilo que eu tenho direito como filho e não estou recebendo ainda, né? Então, glória a Deus por isso, né? E nós já passamos por muitos livramentos que nós não vimos, né? E nós passamos por livramentos que nós já vimos. Porque às vezes nós pedimos, nós oramos, e é muito bom orar em línguas, porque você não sabe o que você está orando, mas o teu espírito está conversando com Deus, né? Está pedindo para Deus alguma coisa que você não está sabendo, mas Deus age em favor da nossa oração aqui na terra, né? Então Deus dá ordem a essas coisas para os anjos virem ministrar em nosso favor e nos livrar. Então, o milagre não começa no presente, é o resultado do que você ora, né? Deus trabalha em favor de todo aquele que nele espera. E os anjos, né, colaboram. Como eu falei, eles não têm inveja, porque quem tinha inveja caiu do céu. Porque se eles tivessem inveja de nós, né, eles não estariam mais no céu, porque seriam pecadores, né? Então, aí o que aconteceu? A gente pode até pedir assim, ó, Senhor, renova as minhas forças, porque quando Elias, né, estava em depressão, porque a Jezabel queria matar ele, depois que ele matou 850 profetas, ele ficou esgotado, entrou em depressão. E ele foi caminho de um dia para o deserto, e aí o anjo apareceu lá com um pão e uma água. Vocês acreditam que esse pão e essa água era da terra? Era coisa nenhuma. Sabe por quê? Hoje, quando eu estava estudando a palavra, veio a revelação. Porque um pão e uma água da terra não sustenta ninguém 40 dias. Come só um pão aí, pão e água, para você ver se 40 dias você tem sustento. Passa o segundo, o terceiro dia, você já está com fome, né? Então, a gente pode falar também para o Senhor. Um dia eu sei que o Senhor me deu um líquido do céu, que eu sei que eu estava fraca, estava desanimada, eu sei que me sustentou. Então, a gente pode falar, Senhor, sabe aquele pão que o Senhor deu para Elias lá e aquela água que sustentou ele 40 dias? Por favor, manda um anjo trazer para mim. A gente pode pedir, está na Bíblia. Nós somos filhos igual Jesus. Não somos Deus igual Jesus, mas somos filhos igual ele, temos o mesmo direito, né? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, a palavra fala que depois que ele passou por toda a tentação, os anjos do Senhor o serviam. Senhor, eu falo assim, Senhor, por favor, manda os seus anjos para me dar uma ajuda, para me servir, né? Glória a Deus. Então, eu quero o maná do céu, né? Uma palavra que não volta vazia, uma palavra de cura, de restauração, de restituição. Os anjos obedecem à vontade do Senhor. No Salmo 103, 20, fala assim, bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder. Os anjos são magníficos em poder, né? Que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Eles obedecem à voz de Deus, nem discutem, né? Magníficos em poder.
Então, quem vive pela fé, pelas palavras, né? É demonstrado pelas atitudes. Senhor, eu creio. Senhor, eu vivo no reino espiritual. Eu estou chamando o teu reino na minha casa. Perdão. Eu estou chamando o teu reino e o teu reinado na minha família, no meu casamento, na minha saúde. Eu estou chamando o teu reino e o teu reinado na família dos meus filhos, né? Então, dá ordem aos seus anjos para trabalharem em favor de toda a nossa família. Abraão e Sara tinham uma promessa, né? Deus falou que eles iam ser pais de multidões. Deus até mudou o nome de Abrão para Abraão, pôs o A de Yahvé no nome de Abraão, né? Simbolizando que ele entrou em aliança com o Deus Todo-Poderoso, e tudo que pertencia a Deus pertencia a ele. Então, quando Deus prometeu, Abraão olhou a situação dele, um homem já de idade. Sara, com essa idade, vai ter filhos, né? E Deus também mudou o nome de Sarai, tirou o I para ficar de Yahvé, Sara. Então, aí, o que aconteceu? A promessa estava demorando. O que Abraão fez? Né? O que Sara fez, né? Deu um jeitinho na promessa do Senhor, quis agilizar, e Deus, ele tem um preparo para a nossa vida, para nós recebermos, né? Às vezes a gente pode até estar demorando, mas no tempo de Deus tudo vem perfeito, né? Aí o que aconteceu? Sara fala assim, olha, coabita, né? Com a minha serva Agar, porque a promessa está demorando, né? Vai ver que é desse jeito. Às vezes a gente pensa que é do nosso jeito que Deus vai fazer alguma coisa, mas é do jeito dele que é perfeito, né? E quando a gente dá um jeitinho, que a gente vai contra a vontade do Senhor, arruma encrenca, né? Aí o que aconteceu? Eles coabitaram e Agar gerou. Aí ela ficou toda cheia, né? A minha dona, né? A minha dona não tem filhos, e ela ficou toda orgulhosa. Agar ficou toda orgulhosa. Eu tô grávida, né? Aí começou a maltratar, começou a afrontar Sara. E aí, o que acontece? Sara ficou furiosa, né, com a atitude dela. E às vezes a gente toma uma atitude e com o resultado a gente mesmo fica nervoso, né, porque tomou uma atitude errada. Aí o que acontece? Deus falou com Abraão, né? Abraão foi conversar com Deus e Deus falou assim, olha, escuta a Sara, né? Escuta, porque a promessa que eu fiz para você não é com essa escrava, é com Sara. Então, o que aconteceu? Sara despediu, mandou embora Agar. E Agar foi parar no deserto. Aí o anjo do Senhor achou ela junto à fonte no caminho de Sur. E o anjo pergunta, para onde você vai? Da onde você vem? Para onde você vai? Acha que o anjo não sabia? Ele sabia, né? Aí disse Agar, venho fugido da minha senhora, né? Aí por quê? Porque estava afrontando, né? Em vez de ficar quietinha, ficar feliz, né? Porque tinha de tudo, do bom e do melhor. Aí disse o anjo do Senhor, volta lá para tua senhora, humilha-te debaixo da mão dela, né? E aí disse o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira também a tua semente, que não será contada de tão numerosa que seja. Também disse o anjo do Senhor, eis que concebeste, né? Ela sabia, Agar sabia que tinha concebido, só que eu creio que ela não sabia se era menino ou menina, né? E terás um filho, né? O anjo estava avisando, você vai ter um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua oração. Então, quando ela coabitou com Abrão, tá escrito aqui, né, que Deus ouviu a oração dela. Então, eu creio que ela tinha pedido um filho que fosse herdeiro, porque naquela época, quando uma senhora não tinha filhos, era vergonhoso, né? Era uma humilhação. Aí, quando ela concebia com o marido, né, ela coabitava com o marido, e o filho nascia no colo da sua senhora, aí era como se aquele filho fosse dela. Mas Deus não tinha a promessa do jeito deles, nem como eles imaginaram. E o que aconteceu?
por causa do pecado, né, do erro de não esperar a vontade de Deus, eles conceberam os árabes, né? Ismael é de onde vem os árabes, que são inimigos ferrenhos dos israelitas, né? Então, quando a gente se apressa, quando a gente não espera a bênção do Senhor, a vontade do Senhor, as coisas dão errado. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso, né? E falou que dela também viria uma grande nação. E quando ela estava lá desesperada, né? Sem solução, sem saber o que fazer, o Senhor fala, apareceu um anjo lá, que anjo é mensageiro, e falou, volta para sua senhora, se humilha. E para que era um tempo que ela ficasse ainda no templo, lá na casa deles, né? Porque depois eles seriam mandados, né? De novo, ela seria mandada de novo embora. E aí o anjo apareceria de novo. E aí daí não seria o tempo, né? Tudo tem o tempo de Deus. Então ela sairia de lá, né? Com o bebê, com o menino, mas o menino já grandinho. Então não era o tempo dela sair ainda. Era tempo dela se humilhar, ir lá, pedir perdão e ficar lá até que Deus liberasse, né? E o anjo apareceu no deserto para dar instrução para ela, para direcionar a vida dela, amém? Aí amanhã nós vamos ver mais trabalhar de anjo, porque o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, com letra maiúscula, aparece em várias situações, e os anjos com letra minúscula também aparecem, né? Então, glória a Deus que o Senhor esteja dando ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, ó Deus, como a tua palavra é linda, essa palavra que sai da tua boca não vai voltar para nós vazia. E nós estamos te pedindo, Senhor, dá ordem aos teus anjos pela tua onisciência. O Senhor sabe os planos, as artimanhas do inimigo contra nós. E dá ordem, Senhor, de livramento, dá ordem, Senhor, ó Deus, de milagres, dá ordem, Senhor, para que eles tragam direcionamento, mensagem como o Senhor enviou, como o Senhor enviou o seu anjo, Senhor, e ele ministrou que não era tempo de Agar sair daquela casa. Senhor, que ela se humilhasse, pedisse perdão para sua senhora, porque haveria um tempo que o Senhor também a abençoaria, mas ainda não havia chegado o tempo. Senhor, dá-nos revelações cada dia mais, Senhor, do trabalhar dos seus anjos, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos interceder e pedir para o Senhor, e o Senhor dê ordem ao nosso respeito, e que eles nos circundem como um aro de fogo, nos guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, te amo em Jesus, Deus te abençoe e que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor, te guardando, te livrando e te trazendo boas notícias, em nome de Jesus, amém, amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.